Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar de dois assuntos importantíssimos para quem está iniciando o planejamento. O primeiro é a análise de paisagem e o segundo é a análise de solo. Então, a análise de paisagem, nós vamos literalmente apreciar e visualizar a paisagem do terreno que nós temos, entender como ele funciona. Lembrando que essa análise não substitui o levantamento planaltimétrico, ele vai ajudar muito na hora da irrigação, da conservação de solo. Mas a análise de paisagem, como é algo um pouco mais subjetivo, onde nós visamos primeiramente fazer um croquis da área. Então, um croquis é um esquema, é um desenho básico dessa área, onde nós vamos identificar, o formato da área, possíveis manchas de solos, cicatriz de erosões e erosões ativas, identificar os diferentes tipos de vegetação que nós temos. Então é uma análise muito importante. E como eu faço isso? De preferência de um local alto ou de um local de frente. Então, se eu tenho um terreno declivoso, eu esteja na parte alta e depois eu faço a mesma análise na parte baixa, ou como a área montanhosa, eu ir da montanha imediatamente à frente, eu estou olhando isso de frente. Então nós vamos observar um pouco a declividade dele, se é um terreno mais íngreme, menos íngreme, e o formato, se ele é plano, côncavo ou convexo. A grande maioria dos terrenos são ondulados, então nós vamos ter partes dele que é côncava e parte convexa. Isso é importante por quê? Para eu entender como a água vai atuar no terreno, como que eu vou ter o regime hídrico, onde eu tenho concentração de água e onde eu tenho maior escoamento, maior escorrimento de água ali. E isso ajuda muito a gente a entender o manejo, sendo que uma parte convexa é uma parte que normalmente perde mais solo e uma parte côncava concentra. Então isso muda muito na hora que a gente vai dividir a área em talhões homogêneos. Isso é um conceito que nós vamos introduzir hoje, que é a homogeneidade do terreno. Então uma área homogênea, ela precisa ter o mesmo tipo de solo, o mesmo relevo, o mesmo histórico de cultivo. A análise de paisagem ajuda muito a gente a entender isso, é muito claro, e faça exercício aí, se você estiver dirigindo, estiver correndo, caminhando, a hora que você estiver na zona rural, na sua propriedade, comece a observar como comporta o terreno. Você vai ver que tem manchas, pode ser até uma pastagem, mas ao longo da pastagem você tem variações de tamanho do capim, coloração desse capim, em plantios também é muito comum ver isso. Isso dá indicadores do quê? De áreas heterogêneas. E nosso manejo, ou é a gente corrigir essa diferença, ou se for alguma mancha grande, significativa, a gente trabalha ela com uma área totalmente à parte. Então a grande função da análise de paisagem é essa aí. Eu entender o funcionamento do meu relevo, de como a água vai atuar, as diferenças que eu tenho nele, para a partir do croquis eu fazer uma divisão inicial dele, é definir as áreas homogêneas para estar atuando. A partir que eu defini isso, então eu entendi o terreno, dividi ele nas camadas, alta, meio e baixo, porque cada área atua de uma forma. Então terrenos grandes eu tenho de ter um manejo específico para a parte alta, para a parte do meio e para a parte baixa. Fiz essa divisão, fiz o primeiro desenho, o primeiro croquis, eu vou partir para uma análise mais exploratória do solo, Então nós vamos observar as coberturas, o que tem lá, o histórico, e vou trabalhar com as análises químicas, que é o básico, o beabá que a gente tem, a análise química de solo, que eu vou fazer uma amostragem em torno de, para áreas de 1 hectare a 3 hectares, em torno de 6 a 9 amostragens. Então, uma amostra simples, e aí eu vou juntar elas e transformar numa amostra composta. E para talhões de mais 5 hectares, aí eu vou fazer 5 amostras simples, bem divididinhas, no caminhamento de zigue-zague no terreno, para mostrar o terreno todo, ou eu vou fazer uma malha. Eu tenho o tamanho do terreno, eu divido ele em 20 e eu sei que a cada tantos metros eu tenho de coletar uma amostra ali, faço uma malha, um quadriculado e faço essa coleta. Para fazer essa coleta a gente tem várias ferramentas, o trado holandês, que é o mais comum, uma sonda. Já para áreas extensas a gente tem coleta motorizada com quadriciclo ou furadeiras, e tem muita coisa aí para a gente fazer isso. Sempre vou coletar na camada de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40,
40 para áreas de implantação. Se eu já quiser fazer um preparo muito bem feito e eu tiver condições de fazer um preparo em profundidade, eu tiro de 40 a 60 também. Importantíssimo, sempre na primeira coleta eu mandar fazer análise de textura para entender a quantidade de areia, silt e argila. Tá? Isso ajuda muito a gente entender o terreno e entender a dinâmica de alguns nutrientes, de drenagem. E a segunda análise que a gente vai fazer é uma análise de trincheira. Então eu vou abrir uma trincheira, um buraquinho, vamos pegar o tatu interior que vocês têm aí, fazer um buraco o mais profundo possível. Então a largura dela vai ser mais ou menos 1 metro, o suficiente que você tem espaço para estar entrando, colocando a mão, vendo as coisas, né? E a profundidade o mais profundo possível, né? Com um mínimo de 1 metro, mas como nós estamos trabalhando frutíferas, o ideal seria 1,5 metro, 2 metros, tá? No mínimo. E nós vamos fazer de 1 a 3 trincheiras por área homogênea. Fazendo isso, a gente tem um entendimento do quê? Do adensamento do solo, do grau de colonização desse solo pelas raízes, da estrutura, né? Então, o adensamento é o que leva à compactação, se o solo está muito duro. Se eu não ver crescimento de raiz em profundidade, ou elas crescem até um ponto e depois não cresce mais, é um sinal que o solo está adensado e pode ter algum risco. Eu vou trabalhar, ou é um solo que não tem correção, tem muito alumínio tóxico, ou falta de nutriente e não tem condição da raiz crescer. Quando eu abro a trincheira, a primeira coisa que a gente olha é se tem raiz e se tem vida lá na forma de insetos, se eu tenho manchas amarronzadas, que é matéria orgânica. O segundo ponto que a gente olha é a cor de solo. Normalmente a primeira camada, os primeiros 5 centímetros é uma cor mais amarronzada para escuro, cor preta, e conforme nós vamos descendo, né, ele vai pegando a cor original do solo, então vai depender muito das regiões, mas um avermelhado, amarelado, e quanto mais profundo a gente fizer a trincheira, mais possibilidade de chegar próximo à rocha decomposta ali. Então, em latossolos muito profundos, dificilmente a gente chega nesse ponto. Então, chegou a 2 metros de trincheira, a gente não viu nenhum impedimento, não precisa aprofundar mais, para a fruteira tá suficiente. E eu olhar essa cor, então, quanto maior a camada umidificada, né, que é essa camada preta que eu comentei, muito melhor. Então, o nosso manejo vai ver isso. Camadas de 10, 20 centímetros seria o ideal, até mais. Marco bem essas áreas para entender. Feito isso, eu vou ter uma noção de adensamento, porque se não tem raiz em profundidade, ou é adensamento ou falta de comida, de fertilidade do solo. Então, eu vou com o auxílio de um canivete ou com a mão, eu vou tentando perfurar o solo e vou sentindo a força que tem para fazer. Quanto mais fácil o canivete entrar na trincheira, sempre com uma força constante, do ápice até a parte baixa, melhor. A partir do momento que a gente sente uma resistência muito grande, a gente marca e continua fazendo, para ver se a partir daquele ponto é mais firme, mais difícil a penetração do canivete, ou se é só uma camadinha. Então a gente vai fazendo essa tentativa de penetração. Pode ser feito também tentando fazer barulho, você pode ir batendo com o canivete, você escuta o barulho. Sons ocos são muito interessantes, porque é um solo mais agregado, que tem bastante poro, é isso que a gente busca. Sons mais secos são solos mais adensados. Podemos também e devemos fazer uma amostragem de agregado, então eu vou tirando um pedaço de terra e vou vendo como ele vai quebrando e dividindo ele aos poucos até na menor parte que nós conseguirmos dividir ele e ver o formato disso. O mais interessante para nós é quando eu pego um agregado, um torrãozinho, ele não tenha ponta quadrada, né? Quem é jovem igual o Tatu e jogava Tetris, né? As coisas encaixam. Quando é uma coisa arredondada, o encaixe é um pouco mais dificultado. E é isso que a gente quer de um bom agregado. Ele seja arredondado, de preferência o mais escuro possível, que vai ter matéria orgânica, que tenha uma raizinha e que tenha alguma galeria feita por minhoca ou por algum outro ser vivo que colonize o solo. E a gente faz isso a cada 10 centímetros até chegar à base da trincheira. Legal isso pra gente entender principalmente a atividade biológica do solo, como que tá a vida do solo. Então, os indicativos de vida seria a cor do solo, quanto mais escuro, mais matéria orgânica, um ótimo indicativo, e quanto mais arredondado e mais raiz ou galeria de inseto no
no agregado, no torrãozinho, melhor. Basicamente, são as análises rápidas que a gente consegue fazer para ter um diagnóstico de solo, a gente consegue evoluir mais, vai ser talvez um assunto para um próximo podcast, né? E quem quiser, quem tiver condições, estiver perto de uma universidade ou de um laboratório que preste o serviço também das análises físicas, pode estar tirando análise de anel indeformado, né? Que aí o laboratório consegue medir a porosidade de forma mais efetiva, o adensamento. São análises um pouquinho mais caras e demoradas, mas quem tiver condição de fazer isso é muito válido, muito importante. Você vai tendo, é muito mais fácil de acompanhar e é menos subjetivo. Nós nunca vamos deixar de fazer a trincheira, mas tendo um apoio, tendo essa capacidade de investimento numa análise física mais elaborada, o nível de manejo e o nível de atuação do técnico que vai estar acompanhando esse projeto é muito maior. Ele tem muito mais ferramenta para trabalhar esse solo. Beleza, jovem? Então, jovem, resumindo o nosso papo hoje, a gente sempre vai iniciar pela análise de paisagem, fazer um croquis da área, entender os formatos do terreno, caminhamento de água, cicatriz de erosão, dividir o terreno em áreas homogêneas. A partir das áreas homogêneas eu vou fazer as amostragens de solo, tanto para química, que seriam as análises convencionais que nós fazemos. Nós vamos fazer a análise de trincheira, que é onde a partir do que a gente vê ali, a gente tem indicadores químicos, físicos e biológicos do nosso solo. E, se possível, nós fazemos análise de física do solo, né, que vai para laboratórios também. E aí nós vamos ter uma condição de manejo excelente, excelente. Fechou? Então siga o Tatu no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e escute nosso podcast em todos os agregadores, compartilhando aí para os amiguinhos que têm interesse em conhecer um pouquinho mais de fruticultura. Então, um abraço e até semana que vem.